E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu sou professora da classe de juvenis da Escola Dominical, junto com a Babi, mãe dupla. E eu tô aqui hoje então pra gente falar do estudo 11 da revista. A gente vai ver mais uma daquelas histórias marcadas e inspiradas por Jesus. O título então da lição é Pedro, Crescimento e Transformação. E aí, para a gente começar falando de Pedro, né, e tudo que aconteceu na vida deste homem, eu queria começar mostrando essa notinha aqui para vocês. Money, money, money. Eu acho que todo mundo que olhar essa nota de cara consegue reconhecer o valor que ela tem. No caso, R$ 50. E aí a minha pergunta para vocês. Se eu chegar e amassar essa nota de R$ 50 e deixar a nota exatamente assim, vocês ainda conseguem reconhecer o valor dela? Eu creio que a resposta seja sim, porque mesmo vendo a nota amassada, eu sei que ela tem um valor, né? Isso é indiscutível, ela não perde valor por estar amassada. E por que eu estou fazendo isso? Para dizer que muitas vezes em nossa vida a gente vai se sentir assim, a gente pode se sentir assim, amassados, né? Pelos problemas, pelas situações que acontecem, mas saiba que a gente, mesmo amassado, mesmo quando essas coisas acontecem, nós continuamos tendo valor, principalmente para Deus. E o nosso valor é infinitamente maior do que essa nota amassada de R$ 50. Eu tô falando sobre isso também só para falar da história de Pedro, né? A gente sabe que Pedro, ele ficou conhecido por ser um dos discípulos de Jesus, né? Ele foi um dos 12, um dos escolhidos para caminhar com Jesus. E ele foi amassado de diversas maneiras, assim como essa nota, né? Então, Pedro, por exemplo, foi aquele que a gente sabe que negou Jesus 3 vezes e pouco tempo depois fez uma pregação e quase 3.000 pessoas se converteram. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa história extraordinária, né? De um homem que caminhou com Jesus, mas que, assim como nós, era imperfeito, mas foi aprendendo com Jesus, com as falhas, né? E também com as coisas boas, a ser cada dia melhor. Então é sobre ele que a gente vai falar agora. Fica ligado e bora para a aula! Muito bem, galerinha. Então agora para a gente continuar conversando sobre Pedro, né? Sobre as características de Pedro também, a gente vai fazer a leitura do texto proposta pela revista. Está lá em Mateus capítulo 16, a gente vai ler do versículo 15 até o 19. É bem curtinho, então eu vou ler para vocês. Diz assim: E vocês? Jesus perguntando para os discípulos, né? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então, gente, ao contrário de outras histórias que a gente já estudou, né, e que a gente não tinha lá tantas informações assim sobre elas, com Pedro é um pouquinho diferente. Então a gente sabe que o nome dele era Simão Pedro e também que ele era um pescador, né? Ele trabalhava junto com o irmão dele que se chamava André. E segundo a Bíblia, eles moravam numa cidade chamada Betsaida, né? E aí um belo dia, imagino eu que eles estivessem vivendo a vida normalmente, fazendo o que eles costumavam fazer. Jesus passa e faz um convite para aqueles homens, dizendo para aqueles homens seguirem a Jesus, que Jesus ensinaria cada um deles a se tornar um pescador de homens, né? Então, sem hesitar, eles largam tudo que eles estavam fazendo e eles seguem Jesus. E é a partir daí, então, que Pedro começa a ser o protagonista da sua própria história, né? Então, a gente conhece alguns relatos muito famosos com Pedro. Por exemplo, quando Jesus está andando sobre as águas e aí Pedro também pede para andar sobre as águas e encontrar Jesus. A gente sabe que Pedro era um discípulo, né, que questionava bastante. E é ele também, como a gente viu no próprio texto, um dos discípulos a reconhecer Jesus como o próprio Messias, né? Porque Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Porque as pessoas diziam: será que ele é João Batista? Será que ele é um profeta? Será que ele é Elias? E aí Jesus pergunta para os discípulos quem ele era
E Pedro lá na lata, sem hesitar também, fala, você é o Messias, né? Então Pedro é aquele que reconhece Jesus como o próprio Messias. E assim como eu, assim como você, nós temos falhas, nós também temos qualidades. O mesmo acontecia com Pedro, que era um ser humano comum, como nós, né? Então, quando a gente olha para os evangelhos, por exemplo, a gente consegue notar algumas características de Pedro, né? Então, em muitos momentos a gente percebe que Pedro, ele era impulsivo, ele agia pela própria emoção, tanto que ele chega até a ser repreendido pelo próprio Jesus. E um exemplo disso é quando Jesus diz claramente aos discípulos que ele precisava ir para Jerusalém, né? Porque ali ele teria de sofrer, ele teria de morrer pela humanidade, mas que ele também seria ressuscitado no terceiro dia. E aí Pedro, ele fica um tanto indignado com isso, né? E olha o que ele diz no versículo 22 para Jesus, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e diz para ele, saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então, quando a gente olha para esse trecho, a gente pode até pensar que Jesus tenha sido um pouco ríspido, um pouco grosso com Pedro, já que ele estava se preocupando com Jesus. Mas a questão toda é que Pedro não enxergava aquela situação com os olhos espirituais, e sim com os olhos carnais, né? Então, qualquer coisa que impedisse o plano, a vontade do Pai, não vinha de Deus, vinha do próprio Satanás, né? E Jesus repreende a Pedro quando diz isso para ele. Um outro exemplo também, que a gente vê Pedro sendo um pouco impulsivo e agindo pela própria emoção, é quando Jesus diz que precisa lavar os pés dos discípulos, né? Para que eles se tornem um discípulo. E aí, Jesus está ali preparando as coisas para começar a fazer isso com os discípulos, e Pedro diz assim para o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí Jesus fala para ele, olha, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. E aí então Pedro diz para Jesus, então não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, ou seja, lave o corpo todo, porque eu quero ser o seu discípulo. Mas aí Jesus explica para ele novamente que não, que o corpo, a cabeça não é necessário, nesse caso, lavar, e sim os pés, né? Então, são exemplos em que a gente vê Pedro agindo pela emoção, Pedro sendo um pouco impulsivo, assim como nós somos em diversos momentos também da nossa vida, né? Mas Jesus estava ali, ao lado de Pedro, sempre corrigindo toda vez que ele fazia algo que não era certo, segundo Jesus. Então, gente, além de Pedro ser muitas vezes impulsivo ou parecer agir pela emoção, né, como a gente viu em alguns textos, a gente também tem a impressão de que em alguns momentos ele parecia ser muito inconstante, como eu tenho certeza que deve acontecer com a gente também, né? Então, por exemplo, quando Jesus estava no jardim lá do Getsêmani, ele estava muito angustiado porque ele iria ser preso, ele sabia que ele iria sofrer e que muitas coisas iriam acontecer, né? Então, alguns discípulos estavam ali com Jesus naquele momento, quando os soldados chegaram para prender Jesus, e aí Pedro, ele é um dos primeiros assim a se levantar e ele saca a espada dele e ele corta a orelha do empregado do grande sacerdote, né? E aí eu acho que ele fez isso, tenho certeza, acho que na tentativa de defender Jesus, mas aí Jesus vira para ele e fala: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ou seja, Jesus na realidade não precisava que Pedro defendesse de modo algum, né? Se Jesus clamasse, o Pai enviaria ali todo o auxílio, todo o socorro a ele. Mas ele sabia que essas coisas eram necessárias e precisavam acontecer. Então, esse Pedro, que do mesmo modo ali deve ter agido de forma inconstante, sem pensar muito bem no que ele estava fazendo, né? Que sacou a espada e cortou a orelha ali do empregado do grande sacerdote, pouco depois, né? Pouco tempo depois, estava também ali observando tudo o que estava acontecendo com Jesus de longe. E aí ele foi questionado por algumas pessoas. As pessoas perguntaram, por acaso você não é um deles? Você não é um dos discípulos daquele homem ali? E aí Pedro, ele sentiu, acho que medo, né? Ele viu tudo o que iria acontecer com Jesus, que estava acontecendo com Jesus, e ele respondeu que não. Então, por 3 vezes, ele negou Jesus. E eu vejo que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender a atitude de Pedro, né? A gente pode pensar, cara, como assim? Ele negou Jesus, ele andou com Jesus por 3 anos e foi capaz de negar Jesus.
Mas aí vale a pergunta pra gente, será que a gente, na situação de Pedro, sendo humano como Pedro era, né, e tendo todos os sentimentos que Pedro tinha e também o medo, será que a gente se portaria de modo diferente? Fica pra gente refletir, né? Então, episódios assim, né, que a gente viu aqui alguns exemplos na vida de Pedro, mostraram pra gente que a caminhada para ser um discípulo de Jesus não foi fácil, principalmente para Pedro, né? Embora ele tenha tido diversas experiências que serviram para ele crescer, a gente sabe também que ele vivenciou diversos conflitos, né? Então a caminhada não foi simples para Pedro. Ele estava ali ao lado de Jesus todos os dias, aprendendo com Jesus, aprendendo e sendo moldado por Jesus, né? Então a identidade de Pedro, ela realmente iria se firmar conforme ele fosse aprendendo com as experiências que ele estava tendo ali na caminhada do dia a dia com Jesus, né? Nas coisas em que ele acertava e nas coisas também em que ele errava. E aí, gente, o resultado dessa caminhada, né? Não só com Jesus, mas também com os discípulos, porque ali eles aprendiam todos os dias uns com os outros, é muito perceptível, a gente consegue ver isso muito claro quando a gente olha para o livro de Atos, né? Porque nos evangelhos, Jesus ainda estava ali com os discípulos o tempo todo, ensinando, instruindo, corrigindo. Em Atos, Jesus já não está com os discípulos, né? Então, são os discípulos enviados, os discípulos como apóstolos, né? Pregando, ensinando para as pessoas tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. E aí, a mudança na vida de Pedro é muito perceptível, né? Então, a gente percebe também que a impulsividade dele não desapareceu. Mas a diferença é que ele aprendeu a lidar com os sentimentos e com as emoções que ele tinha, né? Então, se ele era impulsivo, se ele era inconstante, ele com certeza aprendeu em Deus a lidar com esses sentimentos. E aí a gente vê então que aquele pescador lá no início da caminhada, né, que por muitos era considerado humilde, era considerado até mesmo ignorante porque não tinha instrução, né, não tinha estudo. Então Jesus faz uma transformação na vida daquele homem e ele se torna um grande apóstolo, um grande pregador. Tanto que no primeiro sermão, na primeira pregação que ele prega, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem a Jesus, né, a Deus. Então Deus passou a usar a vida de Pedro de uma forma muito, mas assim, muito especial, né? Então, quando Jesus ele chamou Pedro, ele sabia das características de Pedro, ele sabia como Pedro era, mas ele não viu o Pedro muitas vezes amassado, como a gente falou lá no comecinho da aula na dinâmica, né? Ele via Pedro já no fim, já quem Pedro se tornaria com Jesus, né? E com a gente é assim também. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se tornar alguém e fazer algo bom para a obra de Deus e ser alguém importante para a obra de Deus, mas a questão toda é que Deus não vê você hoje com as suas imperfeições. Ele vê quem você vai se tornar com Ele na caminhada, né? E foi assim com Pedro também. Tanto que no texto que a gente leu da lição, Jesus diz para Pedro que sobre esta pedra ele construiria a igreja dele, né? E nem a morte poderia vencê-la. Então, Pedro também significa, do aramaico, rocha ou pedra. E foi sobre esta pedra que Jesus iria edificar a igreja dele. Mesmo sabendo que Pedro tinha todas as falhas, mesmo sabendo que Pedro negaria Jesus, né? A questão toda é que Pedro se arrependeu e ele não desistiu da caminhada. E com a gente também é assim. Então, sempre serve de inspiração e sempre serve de lição para as nossas vidas. Falando então sobre Pedro e um pouquinho da história dele, como a gente viu, a gente pode agora falar do porquê que ele nos inspira, né? Lá no tópico Inspirando a Vida da Gente, tem 2 pontos destacados. E o primeiro é, ninguém precisa ser perfeito para andar com Cristo. Então, cara, mesmo depois de tantas experiências com Jesus, Pedro, ainda assim, era um homem imperfeito, como nós somos, né? Então, às vezes a gente vai estar na caminhada por muito tempo e mesmo assim a gente vai continuar errando, vai continuar falhando. A diferença toda é que Deus ele não ignorava isso, mas ele enxergava a possibilidade de mudança em quem Pedro era, né? Ele olhava para além dessas imperfeições e ele dava valor, de fato, a quem Pedro poderia se tornar com ele. Então, na caminhada, é normal que a gente fale, é normal que a gente caia.
a questão toda é que a gente pode sempre melhorar, a gente deve buscar melhorar, né? Você não vai caminhar com Jesus e ficar do jeito que você está. A questão é que você precisa caminhar com Ele e sempre ser transformado por Ele, sempre ser melhorado por Ele. Então, arrependimento e transformação é algo que vai fazer parte constante da nossa vida com Jesus, porque somos imperfeitos, assim como Pedro era. Mas Jesus olha o nosso valor e Ele olha, como eu falei anteriormente, lá na frente, em quem a gente pode se tornar com Ele, certo? O segundo ponto da revista, então, é que nós não devemos abandonar e nem descartar ninguém, né? A própria vida de Simão Pedro ensina pra gente que as pessoas, elas não devem ser abandonadas ou descartadas simplesmente porque muitas vezes elas não correspondem às nossas expectativas, né? Lembra que cuidar de alguém, principalmente para quem já está na caminhada cristã, lembra que cuidar de alguém é ter compaixão, e é ter paciência com a outra pessoa, do mesmo modo que um dia, muito provavelmente, alguém teve com a gente também, né? Então, a gente precisa lembrar que Deus, Ele transforma do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, na hora que Ele quiser. Então, não é porque muitas vezes a gente não vê resultado na vida de alguém em relação ao que a gente está fazendo pela pessoa, que isso não está surtindo efeito, né? Porque para Deus não há impossíveis. E Ele muda e Ele transforma, sim. Assim como Ele faz com a gente, assim como Ele fez com tantas outras pessoas e assim como Ele fez com Pedro, a nossa história inspiradora de hoje, né? Então, que a gente persista pelas pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam conhecer a Deus, que a gente persista em oração, que a gente caminhe com a pessoa, que a gente possa instruir, possa falar do amor de Deus, porque Pedro, por exemplo, ele tinha tudo para desistir da caminhada, ele negou a Jesus. Ele poderia ter desistido nesse momento. Jesus poderia ter desistido de Pedro naquele momento. Mas a questão toda é que, como eu falei anteriormente, Jesus já via o Pedro lá na frente, em quem o Pedro se tornaria em Jesus, e não o Pedro da atualidade, né, daquele momento. Então, a nossa caminhada com Jesus é uma constante transformação, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho, todo dia a gente vai sendo moldado um pouquinho por Ele. E a gente deve ter essa compaixão, essa paciência por aqueles que muitas vezes estão lá no comecinho da caminhada. Muitas vezes se sentem perdidos, muitas vezes também não sabem lidar com as emoções. E aí, a gente vai descartar essa pessoa só porque muitas vezes ela não corresponde do jeito que a gente queria, né, às nossas expectativas? Não. Então, que a gente possa olhar para o Senhor e que o Senhor possa olhar para nós também com compaixão, com misericórdia, para que a gente derrame isso sobre a vida do nosso próximo. Para a gente terminar, então, a nossa aula de hoje, eu queria concluir lendo o trechinho do Por Fim, que eu achei bastante interessante e diz assim: não podemos esquecer que foi Jesus que ajudou na formação de Pedro. Ele sabia das qualidades e defeitos do discípulo e mesmo assim o escolheu para espalhar a boa nova do reino de Deus. O Senhor conhece quem o segue, conhece a cada um de nós e deseja nos usar a partir daquilo que somos. Assim como foi com Pedro, temos que olhar para nós e para as outras pessoas, entendendo que o Senhor vê além do superficial. Acredita e chama cada um com seu jeito, mas espera um coração disposto a obedecer e a ser transformados. Então, gente, nós sabemos que nós temos sim falhas e defeitos, nós não somos perfeitos, mas em Deus nós podemos melhorar, nós podemos ser transformados a cada dia, né? Então, eu sempre penso numa massinha de modelar e eu sempre faço essa comparação com o nosso coração. Se o seu coração for que nem uma massinha de modelar, ela é molinha, ela é maleável, ela é moldável. Você pode fazer o que você quiser com ela. Agora, se você pensar numa pedra, por exemplo, ela é muito mais rígida, ela é muito mais dura. Dificilmente você vai conseguir moldar uma pedra do jeito que você moldaria uma massinha, por exemplo, né? Então, que a gente tenha um coração assim, para que o Senhor possa agir do jeito que Ele quiser. Porque, como eu falei anteriormente, Jesus nos olha lá na frente. Ele já viu quem nós nos tornamos com Ele lá na frente. Ele não fica só olhando para aquilo que é ruim, para os nossos defeitos, né? Então, que assim como Ele olha lá na frente, a gente possa estar disposto a confiar que Ele tem realmente o melhor para as nossas vidas e que na caminhada com Ele nós somos dia a dia transformados, né? E aí as características que são boas, as nossas qualidades, que elas sejam de fato realçadas e aquilo que não é lá tão legal assim, que Ele possa mudar e que Ele possa nos melhorar. Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido
e que tenham sido inspirados como eu fui com essa aula de Pedro, porque todas as histórias são sempre importantes pra gente, né? A gente aprende muito e a gente se identifica, porque Pedro não era um super-herói, ele era um ser humano como eu e você, e com as mesmas limitações e com as mesmas falhas. Mas Deus fez uma grande obra na vida dele e ele pode fazer na nossa também. Amém? Então vamos lá, vamos orar para terminar? E é isso aí, galera. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por esse dia criado por Ti, obrigada pelo Teu amor, obrigada por esta aula, obrigada pela vida deste homem, que serve de inspiração para nós também, Senhor, porque podemos aprender com ele. Pai, eu realmente quero Te pedir, Deus, que cada um que está ouvindo, cada um que vai ouvir, cada um que está assistindo ou que irá assistir, Pai, toca nessa pessoa, Pai. E que o nosso coração, ele seja, Pai, como uma massinha de modelar, Pai. Que o Senhor possa modelar segundo o Teu querer, do Teu jeito, fazendo a Tua vontade. Porque eu sei que o Senhor olha o resultado de quem nós seremos contigo, Pai. E não somente para as nossas falhas, não somente para aquilo que nos prejudica hoje, Deus. Que a gente possa ter, Pai, a certeza disso também e prosseguir e continuar na missão, Pai. E falar, levar o Teu amor para tantas outras pessoas, Pai, que também necessitam. E assim como o Senhor teve compaixão e misericórdia e paciência com Pedro, que a gente possa ser assim também com o nosso próximo. Eu te peço, Deus, abençoe cada um, fique com cada um. Nos molda, Senhor, e nos transforme, Pai, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Deus. Amém. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. É isso. Fiquem com Deus. É nóis e fire! Beijinhos, até a próxima.